Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez é um privilégio eu estar aqui ministrando a palavra com os irmãos, para que a gente possa aprender mais um pouco sobre o Senhor essa noite. Essa é a minha primeira experiência ministrando o mesmo sermão no mesmo dia. Eu espero que seja uma experiência muito boa. Acredito que será assim, pois Deus conduz com todas as coisas. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as Bíblias. Lá em Lucas 24, dos versos 13 ao 35. Vou compartilhar na NAA. Antes de nós lermos a porção para essa noite, gostaria de abrir com uma oração, pedindo orientação do Senhor para o nosso coração. Amém? Lucas 24, dos versos 13 ao 35. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos, compartilhando da sua palavra. Que ao ler a sua palavra, Pai, o Senhor venha nos livrar das distrações, que o Senhor venha nos livrar da cegueira espiritual, que o Senhor venha orientar, Pai, a nossa mente, o nosso coração, a estar submisso ao Senhor e a estar sedento por aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite, Pai. E agradecemos porque é um grande privilégio nós estarmos aqui, pois o Senhor nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, e o Senhor nos adotou como filhos e nós podemos estar aqui aprendendo do Senhor e se relacionando com o Senhor. E pedimos que o Senhor nos capacite e cuide de nós nesse momento. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Então, Lucas 24, dos versículos 13 ao 35, na NAA. O pessoal vai projetar, os irmãos quiserem acompanhar no telão. E o texto vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui. Bom, irmãos, nós já estamos quase no fim de janeiro, quase no fim desse primeiro mês que Deus nos deu, desse primeiro mês desse ano que Deus nos deu. E quantas metas você havia criado para esse ano? Muitos têm esse costume, né? Quando vai passar o ano, a gente cria metas para o ano. Talvez mudar algum hábito, talvez alguma meta financeira, talvez começar a mexer com investimentos, talvez fazer um novo curso, se capacitar, quem sabe até uma promoção no trabalho, né? Conseguir uma promoção no trabalho, quem sabe até conseguir um primeiro emprego, ou aqueles que estão perto de se aposentar, quem sabe esse ano eu me aposento. Quantas metas? E como está a caminhada para cumprir essas metas? Está no começo? Nem começou, só em fevereiro? Ou já deixou para o ano que vem? Projeto Verão 2024, já ficou para 2025, 2026, 2040? Fato é que sempre que vira o ano, nós criamos expectativas de como ele será. Nós criamos expectativas se nós conseguiremos cumprir os nossos objetivos ou não. Parece que há uma espécie de renovo nos ares. Mas tudo o que aconteceu foi só que a Terra terminou de dar mais uma volta ao redor do Sol e terminar o ciclo de mais um ano. A Terra terminou apenas de dar mais uma volta ao redor de si mesma e passar do dia 31 para o dia 1. Coisa que acontece 365 vezes no ano e a gente não fica tão entusiasmado assim. Quer dizer, o que mudou de um dia para o outro? O que há de tão especial nessa passagem? Por que nós criamos tantas expectativas diante dessa data? Será que alguma envolve caminhar mais próximo de Jesus? Talvez aprender mais dele? E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos hoje. Entre tantas as expectativas que nós criamos, será que nós temos as expectativas corretas? Será que aquilo que nós pensamos sobre Jesus ou o que ele tem para as nossas vidas é aquilo que ele de fato revela em sua palavra? Ou será que aquilo que nós esperamos dele, aquilo que ele não é aquilo que ele não se comprometeu em nos dar? Pois se nós temos a perspectiva correta acerca daquilo que é mais importante nas nossas vidas, que é aquilo que nós pensamos sobre Jesus, então todas as outras expectativas que temos para as nossas vidas, elas correm menor risco de nos machucar. Agora, se nós temos a perspectiva errada sobre Jesus e o que ele tem para as nossas vidas, é bem certo que as expectativas falsas que nós criamos, elas podem machucar o nosso coração. E para aprender um pouco sobre isso, eu gostaria de refletir nesse texto que foi lido, sobre essa caminhada que houve lá em Jerusalém e mudou a perspectiva acerca de tudo para aqueles dois discípulos. Então vamos ao texto. Versículo 13. Naquele mesmo dia. Que dia? No primeiro dia da semana, o domingo. O mesmo dia em que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, já haviam visitado o túmulo de Jesus bem cedinho e verificaram que o túmulo estava vazio. E junto com elas também haviam outras mulheres ali. Esse relato está lá em Lucas 24:10. E essas mulheres, elas tinham tido a visão de anjos que informaram a elas sobre a ressurreição. Só que ao testemunho delas, nós vamos ver posteriormente que não foi dado crédito. Então, naquele mesmo dia, 2 discípulos. Não nos é informada a identidade desses discípulos, apenas de um deles. No caso, Cleopas. Apenas de um deles, isso. E o que nós temos de dados sobre ele é apenas nessa passagem. E a gente também sabe muito pouco dele. Ele é citado apenas aqui. Só que se nós lembrarmos, esse nome Cleopas, ele não está na lista dos 12. Então, como assim ele era chamado discípulo? A título de conhecimento, nós temos pelo menos 3 grupos que acompanham Jesus. O grupo dos 12,
que eram aqueles que mais próximos que Jesus escolheu, um pouco maior de intimidade ali. Depois nós temos também o grupo dos 70, que também seguiam Jesus naquilo que ele ensinava, e que inclusive foram comissionados a pregar o evangelho pelas aldeias da região. Nós vemos esse relato lá em Lucas 10, do 1 ao 12. E o que é um discípulo? É justamente aquele que segue alguém e replica os ensinamentos e a vida de um mestre. Ele é um seguidor. Não é assim conosco? Nós não estamos na lista dos 12, mas nós também somos discípulos. E depois desses 70, nós também temos a grande multidão. Onde grande parte dessa multidão seguia Jesus, não por entenderem necessariamente quem ele era, mas sim porque eles eram atraídos pelos milagres que Jesus fazia, pelos sinais e maravilhas que ele operava. Então esses 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Quanto à aldeia de Emaús, nós não sabemos ao certo onde ela ficava localizada. A gente tem apenas essa informação, que ela ficava a cerca de uns 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. A versão ARA ela vai trazer uma cerca de distância de 60 estádios. Essa caminhada ela levava em média 5 a 6 horas para ser completada. Alguns manuscritos eles vão trazer para a gente que sobre a distância girar em torno de 30 quilômetros, o que levaria cerca de 10 a 11 horas de caminhada. Sendo assim, impossível ir e voltar no mesmo dia, que é o que a gente checa no texto que foi o que aconteceu. Por isso, a melhor versão de tradução desses textos é a versão que fala sobre os 10 ou 12 quilômetros, pois ela concorda com o relato como um todo. E na caminhada, iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E o que é esse tudo que acabaram de presenciar, de ver? O que havia acontecido? Eram os acontecimentos recentes acerca da pessoa de Jesus. Eram os acontecimentos referentes à crucificação daquele que era chamado Jesus, que eles haviam seguido por tanto tempo. E eu fico imaginando o teor da conversa. Afinal, havia aparecido um homem em Jerusalém que se dizia ser o filho do próprio Deus, e que operava sinais e maravilhas, e que, além disso, ele ensinava com autoridade uma doutrina completamente diferente da doutrina pesada que a sociedade religiosa ali na época ensinava. O judaísmo ele se encontrava em um estado de completa corrupção, e longe de Deus, e longe daquilo que Deus havia ensinado por intermédio da lei dos profetas. Por exemplo, os sacerdotes no templo, a figura mais importante para o judeu da época, ele só poderia vir da tribo de Levi. Mas o que estava acontecendo ali naquele momento? Eles estavam sendo escolhidos meramente por questões de domínio político e domínio militar. Onde, por exemplo, até Roma nomeava quem era o sacerdote do templo. Imagine a bagunça que aquilo havia se tornado. Uma nação que não sabia nada sobre o judaísmo, nomeando a figura mais importante do templo. Os judeus, eles até tinham os escritos de Moisés e dos profetas. A mensagem verdadeira de Deus que nós temos até hoje aqui. Mas o que eles ensinavam já era completamente diferente. Pois o que era ensinado eram muito mais tradições de homens que escravizavam, que aumentavam o fardo sobre as pessoas, do que o evangelho entregue por Deus. Mas como assim evangelho? Eles não tinham apenas o Velho Testamento? Vale lembrar, irmãos, que o evangelho não está contido apenas no Novo Testamento. Mas a boa notícia, ela está espalhada por toda a Escritura. O evangelho não está contido apenas em Mateus, Marcos, Lucas ou João. A boa notícia, ela já começa lá no Éden, com Deus prometendo que enviaria o Messias, que esmagaria a cabeça da serpente e livraria o seu povo da escravidão do pecado e do poder da morte. É Deus já prometendo que não nos abandonaria na nossa queda. Isso é maravilhoso. Queda essa que faz nós nos dividirmos. Queda essa que afeta os nossos casamentos. Queda essa que faz a sociedade cada vez mais se deteriorar com violência.
E esse homem chamado Jesus também expulsava demônios e fazia milagres, testificando que ele verdadeiramente vinha da parte de Deus. E esse Jesus causou grande agitação naquela região, chamando bastante atenção. Sem falar no fato dele se colocar como libertador que os profetas falavam. E o que temos até aqui? O filho de um simples carpinteiro, que não tinha onde reclinar a cabeça, foi capaz de incomodar todo o sistema religioso e político da época. E tudo isso sem uma revolução armada, apenas com palavras e exemplos. Apenas por conhecer a palavra do Senhor. Vale lembrar também que o pensamento recorrente na mente de um judeu, daquela época, era de que surgiria alguém que os libertaria daquela opressão militar e política que eles vinham sofrendo. Na cabeça de um judeu, talvez isso era o que eles mais esperavam. Um libertador que inauguraria o reino messiânico que era prometido. O reino messiânico de liberdade, paz e prosperidade. E esse tal de Jesus parecia se encaixar exatamente na descrição desse libertador prometido. E eu fico imaginando aqueles corações, criando expectativas desse que era chamado Jesus, pois ele parecia diferente dos muitos que já vieram se dizendo libertadores. Muitos já haviam se levantado contra todo o sistema corrupto que havia ali naquela época. Mas todos morreram. E parecia agora que o mesmo destino havia acontecido com esse Jesus. Esse que parecia ser justamente o libertador que eles esperavam. Esperanças eram depositadas ali. Imagine a decepção que foi. Imagine como estavam aqueles corações durante aquela caminhada. Haviam criado expectativas, porém, que agora eram frustradas. Alguém que de fato parecia ser o libertador, a pessoa que livraria o povo e daria o fim àquela opressão, a todo aquele sofrimento, agora aparentemente estava morto. Os corações, irmãos, estavam partidos. Esses dois, eles eram chamados discípulos justamente por seguir o exemplo de Jesus e aquilo que ele ensinava. Muito provavelmente, como a gente já comentou, eles pertenciam àquele grupo dos 70 que haviam sido enviados para pregar o evangelho pelas aldeias daquela região. Eles sabiam que a mensagem de Jesus pregava, ela era diferente da mensagem que muitos pregavam. Ela era uma mensagem libertadora, ainda que dura, que não exigia apenas parte de você ou um empenho mais ou menos. Jesus, em sua mensagem, exigia o seu todo e toda a sua confiança. Quando Jesus diz que era para nós carregarmos a nossa cruz, ele não está dizendo que os sofrimentos que passamos são a nossa cruz. Ele está literalmente dizendo que ao segui-lo, nós certamente morreríamos. Jesus, ele não mentia para os seus seguidores. Ele diz que os discípulos são como ovelhas que irão andar em meio aos lobos. Não tem como uma ovelha sozinha sobreviver em meio a isso. Uma vez perguntaram para Billy Graham, se eu não me engano, ou foi para o Hernandes, perguntaram assim: você acredita que se a igreja fosse perseguida, ela seria mais fiel? Algo que o Hernandes ou o Billy Graham, não me recordo agora, respondeu: eu acredito que se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Então Jesus não mentia para os seus seguidores. Esses dois, mesmo sabendo dessas consequências, haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus. Eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Agora imagine aquilo no qual nós depositamos nossas expectativas, no qual nós estávamos dispostos a morrer por aquilo, isso é retirado de nós. Imagine a decepção. Essas coisas machucam o coração. E é assim com nossa vida em muitas coisas menores que essa. Quem consegue se lembrar das paixões da adolescência? O menino começava a gostar da menina. Nossa, como que eu vou falar com ela? Não sei o quê. Depois de um tempo começava a conversar. A menina o rejeitava. Voltava com o coração partido. Nossa, nunca mais eu vou me relacionar. Não quero nunca namorar. Expectativas criadas. Frustração. Dor.
Uma coisa pequena. Surge uma nova vaga no emprego e você lá se esforçando, batendo metas, fazendo o melhor serviço que você pode fazer e até precisando de um salário melhor. O candidato perfeito para a vaga, o coração criando aquelas expectativas. E aí o que acontece? Outra pessoa entra no lugar. E como se já não fosse o bastante, você é que tem que ensinar a pessoa a fazer o serviço dela. A gente fica triste, não fica? Recebemos a notícia de que nós ou alguém bem próximo, que nós amamos, tem uma doença difícil de tratar, uma doença incurável. Talvez o nosso coração se encha dizendo: eu sou filho de Deus, tema ao Senhor. Claro que isso não é nada para o meu Deus. Ele vai me curar. E então a pessoa morre e nós ficamos como? Coração partido e machucado. Dói, não dói? É verdade que nós somos filhos de Deus? Se nós cremos no Cristo Jesus da Escritura, sim. Ah, mas tem outro. Tem vários Cristos. Todos aqueles criados pelos corações pecadores e que divergem da Escritura. Todos aqueles onde a pessoa deposita a sua confiança que não no Cristo da Escritura. Falsos cristos. É verdade que nós tememos ao Senhor? Sim. É verdade que qualquer doença não é nada para Deus? Claro, toda doença está no controle das mãos dele. Inclusive, pode até ter sido que foi ele quem a enviou, para que você aprenda a depender mais. Quantos testemunhos de irmãos nós temos que edificam a nossa vida, que estão passando por um câncer, por algo bem complicado e você vê aquele irmão na dependência do Senhor e às vezes você fica, nossa, eu queria ter aquela fé daquele irmão que consegue ter alegria mesmo nesse momento difícil. E nós ficamos admirados nisso. É verdade que ele pode nos curar? Claro. Mas ele prometeu que faria isso? Que nós, por seguirmos Jesus, não enfrentaríamos doença? Se sim, eu quero saber onde está escrito na Escritura. Talvez alguém se lembre, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Irmãos, essa passagem está falando acerca de salvação. Que aqueles a quem Cristo escolheu, a quem Deus quer salvar, todas as coisas vão cooperar para que isso culmine na vontade de Deus. Mas Cristo disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Irmãos, não está falando que você não vai passar por doença, por dor, por sofrimento. Que você vai comer o melhor dessa terra. Que você vai andar nos melhores carros, morar nos melhores lugares, fazer as viagens que você quer. Não tem nada a ver com isso. A vida em abundância que Cristo fala é Ele, nos dando contentamento em meio a toda a nossa caminhada aqui. Contentamento em meio às lutas e alegria em meio às lutas, uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a vida em abundância que Cristo nos dá. Ela não é isenta de dificuldades aqui. Nosso coração, então, ele se enche de expectativas e de repente ele é quebrado. E é nesse momento, onde os corações estão quebrados, onde o ânimo está abatido, onde expectativas foram frustradas, que Jesus aparece e caminha com eles pela viagem. Ele continua. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. A pergunta que eu faço aqui é, como assim? Como que os olhos deles estavam impedidos? Como que eles não conseguiam reconhecer alguém que eles haviam acompanhado poucos dias antes? Imagine que nós encontramos um parente que nós não vemos há alguns anos. Embora a pessoa esteja um pouco diferente, nós ainda conseguimos reconhecer essa pessoa. Os discípulos aqui, eles não viam Jesus há apenas alguns dias e já não o reconheciam. Como que pode isso? A Bíblia ela não se preocupa em explicar como se deu isso. Ela apenas diz que foi assim. Só sei que foi assim, como diria aquele filme. Mas existem algumas posições que tentam especular como que esses discípulos não reconheciam Jesus.
Alguns autores eles vão dizer que foi por causas naturais. Como assim? Como se eles ainda estivessem com a mente perturbada por conta dos horrores que presenciaram. Como se fosse aquele tipo de coisa que fica gravado na sua mente e você não consegue se esquecer. Sabe quando você assiste aquele filme de terror, meia-noite? Eu duvido que você levante de madrugada e não acenda as luzes para ir buscar água na geladeira. Aquilo fica gravado na sua mente. Às vezes, quando nós vemos imagens de acidentes, aquilo fica gravado na nossa mente. Combatentes das guerras dizem que nunca conseguiram se livrar das imagens que ficaram gravadas nas mentes e dos horrores que vieram. Muitos dizem que tomam remédio até a vida inteira. A crucificação, irmãos, que aqueles discípulos presenciaram, ela não era algo bonito. A pessoa, muitas vezes, ela ficava desfigurada. Quem sabe essa não era a imagem que estava na mente dos discípulos? Os estudiosos, eles dizem que o flagelo que foi utilizado para bater em Jesus, ele possuía algumas esferas de chumbo, com ossos nas pontas, que quando era desferido o golpe, aqueles ossos penetravam na pele e arrancavam pedaços da carne ali das costas. É muito provável que toda a espinha dele e as costelas elas estivessem expostas na carne viva. Era uma cena terrível de se ver. Era algo que fica gravado na mente. Mas eu não acredito que seja ao ponto de eles ficarem desnorteados, porque eles conseguiram ir até Emaús. É uma caminhada de 6 quilômetros a pé, à noite, quase anoitecendo. Outros autores, uma outra posição, eles dizem que é por conta de Jesus estar com um corpo diferente, com uma aparência diferente. A Bíblia ela não nos dá detalhes da aparência de Jesus depois da ressurreição. Ela apenas revela que Jesus ainda possui as marcas no corpo da crucificação, indicando que é o mesmo corpo, glorificado, é verdade, mas ainda assim não ao ponto, não sendo algo que as pessoas não conseguissem reconhecer só de olhar. Jesus ele sempre terá as marcas dos cravos nas mãos. E a terceira posição, que é a que eu acredito ser mais coerente, é a que diz que o que ocorreu ali foi uma ação sobrenatural de Deus sobre a mente, sobre os olhos e sobre o coração daqueles discípulos. A Bíblia de Genebra ela traz um comentário muito breve. Ela diz assim: como que impedidos? Parece indicar que Deus os estava impedindo de reconhecerem a Jesus nesse momento. Como é que é quando algo nos impede de continuar? O que significa impedir? Significa que nós estávamos indo por um caminho, alguma ação, alguma coisa que fugiu do nosso controle, não permitiu com que nós continuássemos aquela caminhada, aquele desejo que nós queríamos exercer. Ou seja, quer dizer que algum agente externo age sobre o nosso caminho e nos impede de fazer aquilo que nós queríamos. Então, quando os discípulos eles estão como que impedidos de reconhecer Jesus, significa que algum agente externo estava agindo sobre eles para que eles não o reconhecessem. E esse agente externo, irmãos, eu creio que era o próprio Deus. Pois nós só podemos reconhecer Jesus quando Ele mesmo se decide se revelar a nós. Não depende das nossas capacidades ou de qualquer outra coisa que esse mundo possa fazer. Só depende dele e do Pai que está nos céus. Quem foi que revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Lá em Mateus 16, 17, a gente tem esse relato. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, no caso Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E se ele se revelou a você, irmão, se alegre com esse privilégio. Não foi o que você foi capaz de entender, o que você foi capaz de buscar, a sua capacidade de entendimento, a teologia que você tem, qualquer coisa desse mundo. Não foi carne e sangue. Foi o próprio Pai que revelou isso a você, de que Cristo é o teu Salvador. Então, voltando ao nosso texto, versículo 17. Então ele, Jesus, lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho?
e eles pararam entristecidos. O coração daqueles homens estava abatido, irmãos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Quase como se ele estivesse dizendo: como assim você não sabe o que aconteceu? Era algo que todos da região estavam sabendo. E aqui fica evidente o quanto a vida de Jesus impactou aquela região, ao ponto que não teria como ninguém estar sabendo o que havia acontecido. É o equivalente a nós dizer que teria caído uma bomba nuclear no meio de Maringá. Que maringaense não saberia disso? Que maringaense não seria afetado por isso? Quem dirá qual brasileiro não ficaria sabendo? Versículo 19. Ele, Jesus, lhes perguntou: do que se trata? Imagine, Jesus, o conhecedor de todas as coisas, não sabendo o que havia acontecido. É claro que ele sabia, irmãos. Ainda mais que ele mesmo era o centro da história, e ele é o centro da história até hoje. Jesus precisaria perguntar? Claro que não. Ele sabia o que havia acontecido. Mas Jesus, ele desenvolve esses diálogos com intuito didático, com um propósito de nos ensinar e nos revelar o que está em nosso coração muitas vezes. É a história acontecendo e Deus nos ensinando sobre ele através dela. Quando nós conversamos com Deus, quando nós lemos a Escritura, Deus está falando conosco. E quando oramos, nós estamos falando com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, muitas das coisas que estavam encobertas em nosso coração, elas são reveladas diante de nós. Motivações, desejos pecaminosos, atitudes certas, mas com motivações erradas, pois pode ser que nós façamos aquilo que é correto, mas com uma intenção e com uma motivação completamente longe de glorificar a Deus. Muitos se admiram com aquilo que Cristo ensina e até o consideram um grande mestre moral. Mas o que Cristo ensina não é necessariamente o alvo. Como assim? O alvo, irmãos, é Cristo. Não é apenas buscar viver os ensinamentos morais de Cristo. Fazer isso sem Cristo é puramente legalismo. Qualquer tentativa de procurar viver o que a Bíblia ensina sem Cristo não passa de uma tentativa egoísta de se justificar diante de Deus, como se nós quiséssemos dizer para Ele: eu consegui sem Cristo. O Senhor matou o seu filho à toa, pois eu consegui. Nosso coração, ele não é mudado pelas nossas atitudes externas. Nosso coração, ele só pode ser mudado por Cristo. Um exemplo disso são os usos e costumes, que vemos em muitas igrejas, infelizmente. Se vista assim, apare a barba, em outras não pode aparar a barba. Se vista assado. Não adianta eu falar para você se vista assim, se vista assado, tentando moldar aquilo que é externo. Se Cristo não mudar o nosso coração, logo em breve o que está dentro de nós irá se externalizar e nós voltaremos a nos vestir e a fazer aquilo que satisfaz os desejos do nosso coração. Agora, quando Cristo muda o nosso coração, nós passamos a fazer tudo o que Ele pensa, considerando em tudo o que fazemos aquilo que Ele pensa. De tal modo que eu não me visto mais, por exemplo, como os ímpios, para provocar olhares. Eu não compro mais um carro só para chamar atenção na rua. Eu não procuro morar no melhor lugar da cidade só para que os outros saibam que eu moro lá. Tudo o que eu procuro fazer é para glorificar a Deus. Eu me visto com modéstia. Eu vivo com contentamento. Compro um carro não porque os outros vão olhar, mas porque eu vou ter lugares para dar carona para os irmãos. Versículo 19. Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, reconheciam que ele veio de Deus. Aqui nós somos introduzidos a uma descrição que os discípulos dão a Jesus. Isso revela, em parte, aquilo que eles criam acerca de Jesus, aquilo que eles esperavam de Jesus. Quando eles o chamam de profeta, primeira coisa, nós vemos que eles verdadeiramente reconheciam que Jesus vinha da parte de Deus. E o texto continua.
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Isso é, ele operava milagres, testificando que era o próprio Deus e que havia autoridade nele e no que ensinava. Ele expulsava demônios. E isso não acontecia há séculos, pois Deus estava em silêncio entre eles. Nós temos aquela página simbólica na Bíblia, né, a página branca entre o Antigo e o Novo Testamento, representando esse silêncio de Deus por cerca de 400 anos. E o texto continua. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ou seja, os discípulos aqui eles não atribuíram a morte de Jesus a Roma, como seria o esperado, uma vez que foi Roma que tinha o poder capital de executar a pena de morte. Mas sim, eles culparam o Sinédrio, que era formado pelas autoridades religiosas da época, com os sacerdotes, os fariseus e todo aquele sistema corrupto que havia sido tomado conta do judaísmo. Os discípulos, eles haviam presenciado o que havia ocorrido. Pela lei judaica, no caso de um julgamento, não poderia ocorrer à noite esse julgamento. Era necessário esperar que amanhecesse. Mas o que acontece no caso de Jesus? Os sacerdotes eles se reuniram à noite, pela madrugada, para julgá-lo. E por quê? Porque todos eles se sentiam ameaçados pela pessoa de Jesus. Jesus ele passou pelo julgamento injusto. Continua o texto. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Aqui tem mais alguns detalhes. Como os discípulos ainda não haviam entendido o caráter sobrenatural da missão de Jesus, eles ainda estavam presos na ideia de que Jesus seria aquele libertador da opressão, aquele que viria inaugurar o reino messiânico, como nós falamos. Essa palavra redimir, ela é justamente a ideia de libertar, tornar livre, retirar o fardo, retirar o jugo. O texto continua. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Havia também uma crença judaica que se a pessoa morresse, a parte material dela, a alma, o espírito dela, ainda permanecia no corpo por volta de 3 dias, por cerca de 3 dias. De modo que dentro desses 3 dias ainda havia esperança da pessoa voltar à vida por meios naturais. Só que passando disso já não mais havia chance. Note que eles dizem, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, não havia mais esperança na cabeça dos discípulos de que Jesus poderia voltar por meios naturais, voltar à vida e continuar os planos que eles haviam expectado. Eles dizem, nós esperávamos. E quem esperava, não espera mais. Por isso eles dizem, esperávamos. Toda a esperança naqueles corações havia se esvaído. E de fato, Jesus por meios naturais não ressuscitaria. Jesus ele ressuscitou pelo poder sobrenatural de Deus que agiu naquela tumba, pelo desejo do próprio Pai em nos reconciliar e nos trazer para perto dele. E ele não veio para cumprir uma mera libertação política e militar. Ele veio para algo muito maior, infinitamente maior. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Isso mostra que nós, assim como os discípulos, ficamos tristes muitas vezes por coisas tão pequenas que nos são tomadas, ou por expectativas tão pequenas que nos são frustradas, e nós nos esquecemos que Jesus não veio para cumprir nossas expectativas acerca dele. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai em nos salvar, e não a nossa de sermos salvos. Nossa, como assim, irmãos? Se o próprio Deus não houvesse colocado o desejo por ele em nosso coração, nós, em nossa rebelião, jamais teríamos nos voltado a ele. Éramos inimigos de Deus, o que a Bíblia diz. Nós não desejávamos Deus. E o que dizíamos ser Deus, que nós desejávamos, com toda certeza era uma mera caricatura formada à nossa própria imagem e semelhança com aquilo que nós projetamos em Deus. O verdadeiro desejo pelo verdadeiro Deus em nosso coração só tem uma fonte. Ele mesmo. Continuando. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo.
E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Imagine que você está decepcionado com algo. E alguém chega dizendo que a fonte da sua decepção ela já não existe mais. Que o problema foi solucionado. Pode ser que o coração ele queira se alegrar novamente. Mas será que vale a pena apostar suas fichas novamente naquilo? Será que vale a pena o risco de se decepcionar novamente? É mais ou menos isso que aconteceu. Os discípulos, eles estavam com o coração partido por terem as expectativas quebradas. As expectativas que eles criaram. E anteriormente, essas mulheres haviam chegado e dito a eles que havia motivo para que a esperança pudesse ser renovada. Disseram, tinham tido uma visão de anjos, que afirmavam dizer que Jesus havia ressuscitado. Mas aqueles corações não estavam dispostos a depositar novamente suas esperanças em Jesus. Alguns deles até chegaram a conferir o relato das mulheres, aí conferir, mas não haviam encontrado Jesus. E continuaram não dando crédito. Isso demonstra o quanto seus corações estavam realmente quebrados. Não estavam dispostos a se decepcionar novamente. Champlin comenta. Os discípulos alternavam seus sentimentos entre o desprezo e a esperança. O quão típico é isso para a natureza humana? Jesus estaria morto. E isso já pelo espaço de 3 dias. E isso despedaçava suas mais caras esperanças. Não obstante, corria um rumor de que nem a mesma morte fora capaz de retê-lo. Contudo, hesitavam muito em entregar novamente o seu coração a tão grande esperança. Isso já tinham feito antes, tendo aguardado a realização de suas esperanças com todas as suas forças. E tudo somente para contemplar em Jesus, que supunham invencível, ser esmagado pelo poder de homens ímpios e desvairados. Por essa razão é que titubeavam em entregar-se novamente àquela esperança. Irmãos, Cristo nunca irá nos decepcionar. A nossa frustração só se dá por um motivo. Se as expectativas que nós tínhamos em relação a Ele não forem exatamente aquilo que Ele prometeu. Pois Cristo ele entrega exatamente aquilo que Ele promete. Irmãos, eu não sei qual que é a história de cada um aqui. Não sei se você, porventura, pode estar decepcionado com Jesus. O que eu sei é que os discípulos eles estavam com o coração partido porque não haviam entendido o que as Escrituras diziam. E por não entenderem, esperavam aquilo que não era para ser esperado. Nós só nos decepcionamos com Jesus se nós esperamos dele aquilo que ele não promete, aquilo que a Escritura não revela. Por nós não conhecermos e não lermos aquilo que a Escritura ensina acerca dele. Jesus ele não prometeu ausência de sofrimento. Ele não prometeu prosperidade. Ele não nos prometeu felicidade terrena. Jesus prometeu perseguição. Prometeu lutas. Mas prometeu que mesmo em meio a tudo isso, Ele estaria do nosso lado. E nos daria contentamento em tudo isso. E Ele prometeu salvação para aquele que depositar sua vida e fé nele. Então nós devemos pegar as nossas Bíblias, estudá-las, procurar saber o que elas dizem sobre Cristo, para que nós não nos decepcionemos com os Cristos que o nosso coração cria. Jesus diagnostica o problema do porquê estavam decepcionados. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Insensatos ou nécios. A Ara traz nécios. E tem um sentido de desatenciosos. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo: vocês não prestaram atenção no que leram sobre o Messias nos profetas que vocês têm? Demoram para crer em tudo. Ou seja, eles criam em parte daquilo que os profetas falaram. Mas a impressão que dá é que eles criam somente naquilo que estava dentro das expectativas deles. Naquilo que eles esperavam. Ignoravam a parte que não se enquadrava naquilo que eles criam. Naquele Messias que eles criaram na cabeça deles. Nós devemos, irmãos, crer na Escritura por completo.
E não somente nas partes que gostamos ou que concordam com aquilo que nós esperamos, por assim dizer. Então, pacientemente, Jesus começa a explicar. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quer conhecer sobre Cristo? Leia as Escrituras, examine-as atentamente. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele, Jesus, fez menção de passar adiante, continuar a caminhada. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Imagine nós caminhando e tendo a melhor aula de nossas vidas sobre a Escritura. Como é bom ler as Escrituras e entender aquilo que está escrito. Como foi bom para aqueles discípulos entenderem a realidade que foi revelada sobre Cristo naquilo que os profetas disseram. Imagine o quanto aquelas palavras haviam afetado seus corações. Eles desejavam que aquele homem continuasse com eles. Parecia que o coração estava entusiasmado com a nova realidade que estavam percebendo. Irmãos, nós devemos desejar que Cristo esteja conosco sempre. Ler a Escritura e entender o sentido de toda ela, e entender que o sentido de toda ela culmina na pessoa de Cristo, é maravilhoso. Mas nós podemos, assim como aqueles discípulos, estarmos familiarizados com a Bíblia, conhecer os profetas e o que está escrito, sabermos a mais alta teologia, mas tudo isso sem verdadeiramente conhecer Cristo. Isso é triste. Meus irmãos, nós temos o melhor professor que está ao nosso lado, assim como estava ao lado daqueles discípulos na caminhada, não é diferente. Jesus, ele está ao nosso lado, não foi isso que ele prometeu? Se você leu a Escritura e não entendeu, pergunta a ele. Ora, leia novamente, prossiga, dependa dele. Cristo é a chave para nós aprendermos de Deus e sua palavra. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Irmãos, quando você convida alguém na sua casa para jantar, quem é que serve o alimento? É o dono da casa, normalmente, não é? Porque quem recebe as pessoas em casa é que é o anfitrião. Ser o anfitrião da casa é estar em lugar de honra. Mas Jesus é anfitrião do quê? Se naquela casa ele era o convidado. Ele foi convidado a entrar. Jesus é o anfitrião do seu reino, que foi inaugurado com a ressurreição. E nesse reino, nós é que somos os seus convidados. Ou seja, Jesus nos oferece comunhão com ele nesse reino. Partiu o pão e o deu a eles. Esse reino é muito maior do que o reino que os discípulos esperavam. Pense na felicidade de receber algo muito maior do que aquilo que você espera. Muitos vêm a Cristo por diversas circunstâncias da vida. Seja uma doença, a dor da perca de um parente, a dor de uma separação, um momento difícil na vida, de depressão, o sentimento de ausência de sentido na vida. E esperam a solução para todas essas coisas. Mas Cristo, ele nos promete algo muito maior do que todas essas coisas. O próprio Deus nos oferece salvação e a oportunidade de participar do seu reino. Porque todas essas coisas, elas vão passar com a vaidade dessa vida. O pecado que nós cometemos vai passar. Cristo e seu reino jamais passarão. E o texto continua. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, a exposição bíblica, ela deve fazer o nosso coração aquecer e desejar se relacionar mais com Jesus e com seu corpo. Do contrário, as pregações atrás de pregações que nós ouvimos, as devocionais, tudo isso, eles não passam mais do que meros exercícios intelectuais vazios, palavras soltas ao vento, que não transformam o nosso coração. Entra por um ouvido, sai para o outro, e não é capaz de descer 20 centímetros da cabeça para o coração. E o texto continua.
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. A mensagem os impactou tanto que eles não puderam esperar amanhecer e imediatamente partiram, mesmo em meio aos perigos da noite, em outras 6 horas de viagem a pé, de volta a Jerusalém, desejosos de contar o ocorrido aos outros discípulos, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Nessa altura, Pedro ele já havia visto o Senhor. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Para concluir, irmãos, tudo isso deve nos ensinar que muitas vezes nós temos expectativas sobre a vida, sobre Deus, temos uma visão sobre o próprio Jesus que não está de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Nossas expectativas, elas são tão pequenas perto daquilo que Jesus oferece. Pode ser também que nós estejamos com o coração machucado, porque as falsas expectativas que criamos em relação a Jesus foram frustradas. Jesus não vai mudar para se enquadrar naquilo que nós esperamos dele. Pelo contrário, se for preciso nos machucar para ajeitar as nossas ideias acerca dele, ele o fará. Mas tem uma coisa, ele também é o bálsamo para curar essa ferida. E que boa é a ferida que vem do Senhor, que nos confronta e que nos muda. É bem certo que às vezes nós passamos anos a fio na igreja, aprendendo sobre ele, mas não o conhecendo verdadeiramente. Que a meta para esse ano possa ser se relacionar mais com ele. E não apenas ouvir falar dele. Nossa caminhada cristã muitas vezes é assim. Nós passamos muito tempo ouvindo sobre Jesus, até entendendo alguma coisa sobre ele. Mas pode ser que os nossos olhos ainda não tenham sido abertos, como o daqueles discípulos. O conhecimento da Bíblia, que seja dependente apenas da nossa capacidade de entendimento, apenas de nossos olhos, sempre produzirá uma expectativa errada sobre Cristo. Que a nossa oração possa ser para que Ele abra os nossos olhos e nos oriente esse ano a aprender mais dele. Que esse ano nós possamos ter como meta conhecer a Cristo. Que possamos conhecê-lo de perto. E existe um momento em que o próprio Jesus abrirá os nossos olhos. Que esse momento chegue para aqueles que ainda não o conhecem. E para aqueles que já o conhecem, que possa ser motivo de ter o coração aquecido e cada vez mais querer saber dele, receber dele e amá-lo e servi-lo. E que possa ser motivo de alegria porque você também foi aceito no reino de Deus. Ele te convidou e te aceitou. Que nós façamos os nossos planos para esse ano, mas sempre lembrando de andar na dependência e na submissão do Senhor. Porque o que Ele tem para nós é muito maior do que nós esperamos. Que ao planejar, nós sempre possamos orar. Senhor, é isso que o Senhor quer na minha vida? E aí? Quais são as suas expectativas para esse ano? O que você tem esperado de Jesus? Que nós possamos refletir sobre essas coisas. Se o que nós esperamos dele é de fato aquilo que ele nos prometeu. Amém? Que nós possamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite onde sua palavra foi exposta, Pai. Que essa mensagem possa aquecer os nossos corações, Pai, e nos fazer amá-lo mais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos para a urgência que é, Pai, conhecer do Senhor cada dia mais. Nosso coração faz tantos planos, Senhor, tantas coisas, e nós sequer pensamos em envolver o Senhor em nossos projetos ou considerar se é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
Mas mesmo assim o Senhor nos ama. E pedimos perdão por isso, Pai. Que o Senhor mude o nosso coração e que a partir de agora nós possamos sempre, em tudo aquilo que nós formos fazer, em tudo aquilo que nós formos planejar, considerar o Senhor. E que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos, porque nós dependemos do Senhor, para que nós esperemos exatamente aquilo que o Senhor promete. Que nós não venhamos a esperar aquilo que é uma projeção do nosso coração maldito e pecador, Pai. Que nós venhamos esperar aquilo que vem do Senhor, aquilo que Sua palavra nos ensina. Para que nós não nos frustremos. Para que o nosso coração não fique machucado e às vezes revoltado com o Senhor. Então nos ajude, Pai, a conhecê-lo mais cada dia. Que isso possa ser prioridade em nossas vidas, em tudo aquilo que nós vamos fazer. É isso que nós oramos e lhe pedimos, Pai. Atenda o nosso pedido.